estou aqui com Zeca Camargo. Acho que não precisa nem apresentar, vocês já conhecem demais essa carinha. Ele é escritor, palestrante, jornalista, apresentador. É muita coisa. Eu vou inclusive ler, porque é tanta coisa que a gente precisa ler. Por favor. Tudo que o Zeca já fez aí. O Zeca, ele nem precisa de apresentação, vou contar um pouco sobre a carreira dele. O Zeca atualmente é diretor artístico da TV Bandeirantes e é apresentador dos programas Comer é Viajar e 1001 Perguntas. Além disso, o Zeca escreve colunas na Folha de São Paulo, já foi correspondente internacional em Nova York e apresentador da MTV Brasil. Isso. Passou pela TV Cultura, foi repórter, editor e apresentador do programa Fantástico durante só 18 anos, só isso, bem rápido. E Zeca fez 4 voltas ao mundo e conhece 114 países. Quanta coisa, hein, Zeca? Não, ainda falta, eu brinco, todo mundo fala assim, já viajou o mundo todo, eu falo, faltam uns 80 países ali pra conhecer. E eu acho, se eu tenho um objetivo nessa vida, é conhecer viajar. Todos esses países. Viajar e conhecer todos esses países ainda. Que eu sempre viajo bastante e eu sempre acrescento 2 ou 3 países. A pandemia, claro, deu uma segurada nisso tudo, mas agora a gente está começando a voltar a viajar e eu vou chegar lá, E falando da sua carreira, quando você para aí pra escutar tudo que você já fez, tem ainda muitos sonhos pra realizar? Cara, olha, é incrível, porque eu lembro quando eu apresentei no Limite, que era um programa que obviamente teve muito sucesso, todo mundo falou assim, você chegou no topo da sua carreira, e nós estamos falando de 22 anos atrás, entende? Você fala, você pode ter ilusão, você chegou, já fez tudo, mas quando a gente fala de televisão, são tantos formatos, tantas possibilidades, e eu circulo entre o jornalismo e o entretenimento, muitas vezes misturando tudo. Quando você faz um reality, você está um pouco fazendo jornalismo, um pouco fazendo entretenimento. Eu acho que as possibilidades são enormes. Eu acho que ainda tem muita coisa para fazer. Agora na Band eu estou apresentando um quiz show, que é uma coisa que eu mesmo tinha sugerido logo que eu cheguei na Band, e nunca tinha feito. E faço, me divirto, tudo. A gente já tem uns outros projetos para 2023. Eu outro dia até escrevi na minha rede social, falei, olha, eu tô sempre interessado por uma coisa que eu ainda não fiz. E aí esse universo é infinito, né? Acho que tendo uma boa produção, tendo uma boa ideia, sobretudo, eu vou embora, vou fazer. E falando um pouco sobre a sua atuação na Band, você está como diretor artístico e apresenta 2 programas. Eu queria saber como é acumular essas funções. Na verdade, e se ultimamente, dividir. eu tô mais apresentando só, porque não sobra tempo pra nada. O 1001 Perguntas, ele, em algumas fases, ele é diário. E aí a gente grava demais. Então eu tô só focado nesses programas. O Comer e Viajar é do canal do Sabor e Arte, da Band, e a gente está fazendo uma segunda temporada. Assim, tem muito tempo. Na verdade, o tempo na Band é bem generoso. A Band é um lugar que realmente tem uma maneira de trabalhar muito gostosa, assim, me dá muito espaço nesse sentido. Por outro lado, eu sou uma pessoa que não fica muito quieta, então eu acabo fazendo outras coisas, além do que você falou, que escreve aqui, escreve lá. Eu faço as entrevistas no UOL, eu tenho os podcasts na Deezer, eu tenho um monte de coisa. Então, tem eu sabendo que eu tenho um pouquinho de tempo livre, eu aproveito. Porque a cabeça fica cheia de ideia, né? Eu já estou pensando em coisas para 2023, eu volto agora para a Band, semana que vem a gente tem algumas reuniões para definir o que a gente vai fazer em 2023, então a oportunidade não falta, tempo a gente arruma. Inclusive, você passou aí por essa transição, passou 18 anos à frente do Fantástico. Foi. E passou por essa transição de estar em uma nova emissora, enfim. Eu queria saber se respirar novos ares dá mais criatividade, mais vontade de trabalhar. Mas isso sempre, sabe que no próprio Fantástico a gente brincava, eu acho que eles falam lá isso até hoje, eu conheço as pessoas que estão envolvidas, o Fantástico estreia toda semana. Todo domingo é um programa novo, né? Você falou isso, esses novos ares, para mim é fundamental. Estou quase 60 anos de idade e o que me interessa, assim, é fazer uma coisa diferente, né? Uma coisa nova. O Fantástico, durante esses 18 anos, raramente você tinha uma rotina. Aliás, não tinha rotina nenhuma. Você começava do zero toda segunda-feira para fazer um programa incrível no domingo. Então isso que eu acho que me excita como profissional, isso que me estimula bastante em ter ideias. O próprio Mil Perguntas foi um sucesso, mas se tiver um outro formato, se a gente puder mexer nele e transformar ele numa outra coisa em 2023, a gente vai fazer isso também. Então é meio esses novos ares que você falou, para mim é fundamental, é como combustível, assim. Eu acho que, sobretudo em televisão, se você cai numa rotina,
é perigoso. Eu prefiro estar explorando coisas novas. Veja, a gente fala de sucesso, mas eu fiz vários projetos que não deram muito certo, estava meio à frente do seu tempo, não tinha uma equipe correta, né? Tem uma carreira de 30 e tantos anos, altos e baixos ali. Mas eu acho que, mesmo assim, tentar fazer uma coisa diferente sempre, que te respire, vale mais a pena. O Zeca a gente já conhece, essa carinha da televisão, né? Então a gente já se acostumou. Mas uma coisa que me surgiu a curiosidade, lendo um pouco sobre a sua trajetória, por que a comunicação? Você iniciou sua carreira em 1987, eu queria entender por que você foi se conduzindo para esse caminho. Eu não sou nem formado em jornalismo, eu sou formado em administração de empresas. Que eu entrei muito cedo na faculdade. E foi isso que eu achei que eu queria fazer na época. Obviamente eu estava errado, eu percebi no primeiro período ali que eu não queria fazer aquilo. E aí eu experimentei várias coisas, mas acho que inevitavelmente eu cairia com alguma coisa de comunicação. Sou uma pessoa comunicativa, eu nunca imaginei fazer televisão. Meus amigos de adolescência, de juventude, se surpreendem até hoje com essa carreira, que não era nada que eu almejasse assim. Mas tinha que ser alguma coisa que se comunicasse assim. Tanto que eu entrei em 87 até 90, eu fiquei no jornalismo, só o jornal mesmo, na Folha de São Paulo. A possibilidade de fazer MTV em 90 foi quase uma surpresa, assim. Será que vai dar certo? E a MTV também, nossa, nunca trabalhei num lugar com tanta liberdade assim. Então foi pela experimentação que eu acho que eu passei por esses lugares todos. E novamente, sempre com um frescor assim, falar, isso aqui é uma coisa que eu ainda não fiz, isso aqui é diferente, isso dá pra fazer. Hoje em dia, quer dizer, quando eu comecei na MTV eu tinha 26 anos assim, não é que eu tinha essa certeza, quero sempre fazer uma coisa diferente, mas olhando em retrospecto, tinha alguma intuição. Eu sempre me senti talvez atraído por coisas que fossem possivelmente diferentes. A própria Folha, quando eu entrei, era tudo novidade para mim. Eu não era jornalista, eu aprendi, eu tive excelentes escolas de jornalismo que eu fiz na Folha de São Paulo, só que eu aprendi na prática. Eu levei mais tempo para tem que fazer faculdade, é óbvio, é importantíssimo, mas eu aprendi na prática, levei mais tempo, apanhei mais também, mas eu entre aspas, estudei na Folha, estudei na Editora Abril e depois na TV Globo. Então são coisas que te formam, quer você queira ou quer não. Mesmo quem tem uma experiência acadêmica, chega nesses lugares, aprende um pouco mais, porque a prática é soberana. E nesses lugares, são 3 grandes veículos de comunicação, para mim foi uma trajetória muito, muito feliz, que foi, obviamente, se adaptando à minha facilidade de comunicar, acho que tem a ver com isso. Com certeza. Engraçado, a gente fez uma temporada, nós temos o podcast no Nosso Meio, o Nosso Meio-cast. Convido você e todo mundo que está aí nos assistindo para escutar. Tem no Spotify, em diversas plataformas de áudio. E a gente fez uma temporada toda voltada para os jornalistas contarem suas histórias. E toda vez que eu fazia essa pergunta, a pessoa dizia, não, na verdade eu não escolhi, eu fui sendo conduzida. A comunicação é muito disso, você vai sendo seduzido por aquilo e vai gostando, vai se atraindo. Eu não fiz faculdade de comunicação, mas eu fico imaginando como é que é, né? Eu falo muito em faculdade de jornalismo, a minha irmã mesmo, que hoje é uma médica brilhante, ela fez faculdade de jornalismo e não estava gostando, né? Acho que ela se espelhava muito em mim e foi fazer. Eu falei, Mariana, você talvez não tenha vocação. Tanto que ela foi ser médica, né? Porque para essa área de comunicação é difícil você ter um currículo. Você tem que gostar. Não dá pra gostar nem mais ou menos, não, né? Você tem que abraçar. E, sobretudo, no jornalismo, tem uma característica que nenhuma faculdade vai te ensinar, que é a curiosidade. Né? O jornalista é sempre uma pessoa curiosa, né? O inquieto, né? A inquieta. Você vai procurar alguma coisa, você vai ver uma história, fala, isso aqui não está bem contado, e você vai descobrir, ou você pode falar até com uma celebridade, fala, vou descobrir uma coisa que ela não fala todo dia na rede social. Essa curiosidade é o que move a gente como jornalista ali. Eu acho que encaixando isso no que você faz, com prazer ali, você tem aí os grandes comunicadores, os grandes jornalistas. E foi com essa curiosidade que o Zeca aí conheceu o mundo todo. A gente não pode falar de Zeca e não falar de viagem, é praticamente impossível. O passaporte completamente carimbado. Super. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre essas viagens, qual o seu lugar favorito, né, que você viveu uma experiência muito legal, e também saber como essas viagens lhe fazem ser mais criativo, ser uma pessoa com a mente mais, tanto pessoalmente como profissionalmente. É engraçado que, claro que as pessoas associam o meu trabalho às viagens, mas eu sempre viajei.
nos anos 80, eu na faculdade era mó mochileiro. Eu saía para viajar, sem um orçamento, sem nada, aquelas coisas que você faz quando você é jovem, você não está preocupado com luxo, com cansaço, você vai embora. Eu sempre viajei. Eu tive uma sorte grande porque o que eu escolhi fazer dentro da televisão, permitia um caminho que mostrasse isso. Então, o repórter que viaja, na verdade é o viajante que virou repórter, na verdade, né? Que tem uma coisa de querer mostrar. Eu sempre falo que tem dois tipos de reportagem de viagem. Uma que é assim, olha que legal, eu tô aqui e você não tá. Esse não me interessa, né? Porque você exclui a pessoa. Como então, manda um cartão postal e tudo. E tem o que eu acho que eu gosto de fazer, que olha, eu tô aqui nesse lugar diferente, tudo, vem comigo. O maior elogio que as pessoas fazem pra mim é tipo, você eu sinto como se eu estivesse viajando com você. Isso pra mim é uma conquista. Eu realmente estou marcando um ponto aqui, né? Tô trazendo a pessoa junto comigo. Então, o que eu acho que eu tive essa sorte é de juntar as duas coisas, uma paixão pela viagem com o trabalho que eu faço e também uma boa linguagem que eu acabei virando conhecido como, né, o repórter que viaja. Mesmo no canal de gastronomia como Eu Saborear, a gente fez um programa chamado Comer e Viajar, que tem tudo a ver com isso. Agora, eu conheço, como você falou, 114 países, muita coisa assim. Difícil falar um favorito, assim. São vários, assim. Eu tenho 5 cidades favoritas no mundo, fora as brasileiras que eu amo, Fortaleza é uma delas, mas eu gosto de Buenos Aires, gosto de Lisboa, eu gosto de Paris, eu gosto de Bangkok, eu gosto de Istambul, que são cidades bem diferentes e que eu acho que tem um leque interessante. Um país favorito é difícil também, talvez Portugal, que é tão pequeno e acho que a gente é tão bem recebido lá, ou ainda a própria Tailândia, que além de Bangkok tem praias incríveis e tudo, mas acho que justamente conhecendo a diversidade do mundo, você aprende a ver beleza em tudo, né? Ver beleza em tudo, exatamente. Mesmo em lugares que às vezes eu já visitei países em período de guerra ou pós-guerra, onde obviamente ele não estava aquele cartão postal assim, mas muitas vezes até eu volto e redescubro aquele país. Eu acho que o que faz a gente querer viajar tanto, e acho que era uma coisa que até eu aprendi com os meus pais, é que viagem é uma educação, é um ensino. Você está aprendendo alguma coisa, né, é um ensino informal, muito forte, e mais ainda eu acho que essas experiências de viagem você guarda por muito tempo. Né? São aquelas que vão te formar, são formativas justamente, né? Você aprende uma coisa aqui, a olhar, a maior lição de uma viagem é você olhar alguém que é diferente de você e falar, olha, ela não é melhor nem pior, ela pensa diferente, ela reza para outro Deus, ela come de uma maneira diferente, se veste de outro jeito, mas é o que torna essa pessoa feliz. Então, você aceitando isso, você será mais aceito pelo mundo e os teus horizontes vão abrir. Isso também é uma verdadeira educação. Agora, voltando um pouco para essa televisão, para a televisão, né? Você já experimentou, assim, já esteve durante muito tempo na TV, já tem muita vivência. Eu queria saber como a internet, como as transformações vieram impactando sua atuação na televisão, como você viu aí, acho que você conseguiu assistir e, né, ser movido por essas transformações. Eu queria que você compartilhasse. Eu acho que a gente vive um admirável mundo novo aí, no sentido de que não sabemos ainda o que vai ser a televisão, né? Tem uma coisa de... Eu acho que imagina, com 30 e tantos, 35 anos de jornalismo, 30 de televisão, 32 de televisão, eu espero ouvir isso das gerações mais jovens aí. Quando eu vou falar nas faculdades justamente, eu falo, puxa vida, que legal, tomara que vocês me dêem uma chave aqui. Na verdade, eu corro um pouco atrás. Na minha geração, a gente pegou um período áureo ali de televisão, inclusive da descoberta de um novo formato, que é o reality show. Eu fiz o primeiro reality show do Brasil e tudo, mas essas outras agregações, eu digo, não são nem mudanças, mas hoje em dia você faz a reportagem, mas você sabe que você tem que fazer um post, você tem que escrever um Twitter, você tem que fazer outras coisas. Isso vai agregando, chamando mais gente, sim, e de uma certa maneira tornando o seu trabalho mais visível. Eu acho que essas mídias todas, elas agregam justamente. Eu sou um super agregador, influencer é um nome um pouco leviano, assim, mas eu acho que eu tenho ótimo engajamento nas redes sociais, as pessoas se interessam, não é só um coraçãozinho, não é só um like, ela quer saber de onde você veio, o que você comeu, como é que foi aquela experiência e tudo. O que isso vai virar, eu acho que ainda a gente não consegue saber, né? Acho que está na mão de jovens como você que vão falar, eu vou fazer esse tipo de televisão. A gente aqui está fazendo
um programa de YouTube, mas pode ser um podcast, se você tirar o áudio. Todos esses formatos estão se transformando. E acho que daqui a uns 5 anos ou menos a gente vai chegar. Bom, agora comunicação, televisão é isso aqui, né? De uma maneira nova, agregadora, porque nenhuma mídia que entrou, né? Para dar um exemplo mais clássico, quando tinha o rádio, chegou a televisão, vai acabar o rádio. O rádio até hoje está fortíssimo em podcast, na verdade é uma reinvenção do rádio. Então tudo é super possível. Eu fico honrado e daqui a pouco, eu tenho 60 anos, eu vou me aposentar, sei lá, com 65 talvez, e eu vou ser telespectador de uma coisa que eu ajudei a transformar, mas o que isso vai dar, eu não tenho essa sabedoria para dizer. E eu acho que, inclusive, no início, existia muito essa competição da internet com a televisão. E eu acho que depois a televisão enxergou o potencial que, na verdade, ele precisava se unir com a internet, né? Hoje em dia é tudo interligado. Segunda tela, terceira tela, hoje em dia você não pensa num programa sem pensar nos desdobramentos. Eu acho que sim, houve no primeiro período uma reação contra a internet, como uma concorrência. A imprensa escrita sofreu até um pouco mais com isso, mas a mídia eletrônica também. E eu acho que quem saiu na frente e trouxe essas coisas todas juntas, pensou não como um inimigo, mas como um agregador, é quem se deu melhor. São as pessoas que já pensaram, imagina, hoje é fácil, precisa abrir o streaming e tudo, mas quem entrou no streaming há 8 anos atrás, obviamente está na ponta e oferecendo mais com uma grande vantagem, melhor dizendo, porque entrou recentemente, há 2 ou 3 anos assim. É isso que eu chamo de um período muito criativo, muito intenso, né? Elas vão se agregar, não vão brigar e a gente vai ter, eu tenho que acreditar, sou jornalista, que a gente vai ter mais informação, mais opção e mais, sobretudo, conteúdo para as pessoas se divertirem e se informarem. E falando um pouco sobre inovação, o Grupo Bandeirantes foi o primeiro a trazer o infotenimento para a televisão, então foi pioneiro aí nesse movimento. Eu queria saber como é que o entretenimento veio invadindo aí mais da TV e se adaptando a diferentes Fundamental, formatos. eu acho que a própria Band, por isso que eu fiquei tão contente quando eu fui para lá, porque eu tive um espaço enorme para criar. Claro que muita gente fala, mas levou quase um ano para você ter o teu programa. Televisão aberta não é uma coisa que a gente grava e põe no YouTube, né? Você tem patrocinadores, você tem uma estrutura de cenário, estúdio, você faz um piloto, você mexe no piloto, essas coisas todas são adaptáveis ali. Mas acho que, para mim, ficou claro desde o início que essa aposta da Band no infotenimento é incrível. A Band tem esses pilares fortíssimos, que são o esporte, a gente vê agora na Copa, vai dar um show de cobertura lá, o jornalismo, que sempre acompanhou, acabamos de ver a Band com a tradução de debates e a própria cobertura de toda a eleição que a gente teve, e sim, a música, de maneira geral, o entretenimento. A gente, às vezes eu falo, deixa eu dar uma olhada nesse arquivo da Band, você tem coisas que vão desde os anos 70 até recente, shows inteiros, coisas que a Band produziu. Dentro de tudo, esse mix aí faz a Bandeirantes uma TV forte no sentido que é o que eu estou batendo a tecla aqui, conteúdo. Você tem que ter esse conteúdo, né? E me dá muito prazer fazer parte dessa onda, inclusive. Acho que até a pandemia fez todo mundo olhar um pouco para si, para repensar essas coisas todas, e a gente está saindo com novas soluções, como foi o Meu Perguntas e coisas assim. Para mim é um prazer fazer parte desse movimento. Falando agora um pouco sobre o futuro, queria saber o que é que você tem planejado aí para o seu futuro, quais são os próximos planos. Você está me pegando numa semana delicada. Semana que vem a gente tem várias reuniões. Eu adoraria seguir com Meu Perguntas, é um programa que agora eu tiro de fora. Nossa, deu tanto trabalho no começo, coisas técnicas, detalhes e coisas assim, mas hoje em dia eu faço com o pé nas costas, tiro de letra ali, é muito gostoso. Então eu faria uma outra temporada facílimo aqui, mas eu acho que a gente também vai afiar um pouquinho nas áreas de interesse, gastronomia e viagem, sobretudo. A gente tem alguns formatos que tem muito a ver com isso, que as pessoas já me reconhecem como fazendo esse tipo de reportagem, de programa, de entretenimento, e a gente deve crescer nisso aí. Mas você me pegou, não é que eu estou escondendo o jogo, essas coisas vão ser decididas agora, no final de novembro, né? Exatamente. Aí a gente, em breve, você vai ter essas novidades. E antes de encerrar, o nosso Meu tem um costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber de você, o que é que você consome aí no tempo livre, de série, de livro, para indicar aí para os nossos telespectadores? Puxa, eu tenho um livro, agora sempre o nome da autora é tão difícil, mas o livro chama-se Ao Paraíso. Eu estou lendo agora, um livro de 700 páginas, mas é um novelão maravilhoso da Companhia das Letras. Ao Paraíso é uma autora americana do Havaí. O primeiro livro dela chama-se Uma Vida Pequena. E
e até o nome havaiano, que eu sou muito ruim de nome, mas é o que eu tô lendo agora que eu acho absolutamente incrível. Eu tô vendo várias séries, como todo mundo aqui, mas eu acho que a melhor série de 2022 chama-se Ruptura, tá na Apple TV, é maravilhosa, é uma série meio futurista, fala de uma empresa onde você esquece o que acontece no seu cotidiano e vice-versa, no cotidiano o que acontece na empresa. Eu acho que é a mais desafiadora que eu vi aí. E eu acabei de ver um filme incrível que chama-se, daquele diretor do Old Boy, o coreano, chama Park Chan-wook, eu também, novamente ruim de nome, e ele chama Reasons to Live, razões para... Eu estava em Londres semana passada, eu vi lá e fiquei totalmente encantado. Acho que esse mix aí é interessante. Se você puder ver um filme brasileiro, veja Marte 1, que eu acho, se não me engano, é um filme que está indicado pro Brasil para tentar uma vaga no Oscar ali, e é um filme feito em Belo Horizonte, maravilhoso, chama-se Marte 1, eu acho que é uma boa dica também. Eita, foram muitas dicas, deu tempo pra anotar aí todos os filmes, as séries. Dá um Google aí. Queria muito agradecer o Zeca por essa palestra, é um prazer conhecê-lo. Essa palestra não, essa conversa. Essa conversa, né? A palestra daqui a pouco. E foi um prazer conhecê-lo. Você me inspira como jornalista. Fico muito feliz. E inspira em muitos jovens aí, futuros comunicadores. Vamos pra próxima. E você aí que está nos assistindo, convido você para visitar os outros vídeos do canal, curte, compartilha, se inscreve no nosso meio e continue aqui para você ficar por dentro do mundo do marketing, da comunicação e dos negócios. Tchau, tchau, até a próxima.